Diz aqui, amém, moço, amém. Diz aqui o texto. E ao ensinar, dizia ele, no caso Jesus, né? Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares, ou seja, vestes pomposas, né? Vestes de cerimonial, né? Vestes que chamam a atenção, e das saudações nas praças, ou seja, gostam de andar com vestes e serem saudados nos lugares públicos, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, os quais devoram as casas das viúvas, ou seja, os recursos que as pessoas mais humildes depositam no templo. E para o justificar, ou seja, esse uso desse recurso, fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, né, ou seja, o local onde se colocava a oferta, observar Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então veja só, esse texto vai levar a nós refletirmos a relação entre total confiança em Deus e generosidade. E isso leva a gente, né? Só está aparecendo o nariz e a boca. Rapaz, deixa eu ver aqui como é que eu faço, porque eu estou olhando para a tela, Esmeralda, e está aparecendo o meu rosto completo. Subir mais a câmera. Então teria que... Eu vou fazer isso aqui, eu acho que se eu levantar... deixa eu ver aqui. Será que agora ficou melhor, hein? Deixa eu ver aqui um pouco, só muda a inclinação aqui. Será que agora eu vou me aproximar um pouco mais para ver? Então, se tiver a imagem com alguma... tiver cortada, aí me avisa. Só está aparecendo o teu nariz e a boca, ou seja... então é o contrário, então eu tenho que baixar assim no caso, né? Então vamos ver. Aí tá ok, Manuel. Tá certo, é porque é no Facebook, né? Essa informação que eu recebi aqui. E eu tô achando que é no caso a transmissão, viu? Porque o que a gente vê na tela é o que está sendo transmitido, né? É o que está sendo transmitido. Então vamos lá. Então, esse texto vai chamar a atenção dessa total confiança em Deus e a generosidade, né? E você vê que as duas cenas são um contraste total, né? Na primeira cena, Jesus chama a atenção, né, para os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram as pessoas responsáveis por fazer as cópias, né, da Torá, no caso do Antigo Testamento, vamos pensar assim, né? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles eram responsáveis por fazer a transcrição do texto, tá? Eles tinham uma certa especializada, né? Poucos eram os que chegavam a ser escribas, tá? Eles eram muito bem remunerados por isso, por transcreverem o texto. Os escribas recebem muitas críticas, né? Mas tem um lado positivo também do escriba, né? É que eles se preocupavam muito com o que transcreviam, ao ponto de contarem as letras, tá, do que era transcrito. E se faltasse uma letra, eles descartavam o texto e reescreviam novamente.
Então, muito da fidelidade do texto que nós temos hoje, nós também devemos aos escribas. Nesse caso, no ato de escrever. Agora, com relação à vida espiritual deles, Jesus chama a atenção de que eles não eram exemplo. Então, no primeiro momento, tá, o escriba, eles utilizavam a religião para buscar o quê? Para buscar a sua própria glória. Né? Por isso que Jesus diz que eles gostavam de andar com vestes talares e dar saudações nas praças. Tá? De sentar nas primeiras cadeiras nas sinagogas. De ter os primeiros lugares nos banquetes. Tá? E dizia aqui que devoravam a casa das viúvas, tá? Para justificar, fazendo longas orações. Tá? Então, eles exploravam os mais desprovidos de recursos, por conta da posição que eles tinham. Então, Jesus chama atenção para que a gente não admire pessoas que têm esse tipo de prática. Eles apresentam uma falsa espiritualidade. E chama atenção pela vida pomposa com que eles viviam. Tá? E as suas orações, Jesus chama atenção de que eles fazem longas orações para justificar os recursos que eles pediam, né, e obtinham na casa das viúvas. Então, Jesus disse que a gente não deve admirá-los. A gente não deve admirar pessoas assim. Tá? Num segundo momento, é o caso da viúva e da viúva pobre. Olha, e em ser viúva, sem ter filhos nessa época, realmente já era pobreza na certa, né? Porque a pessoa já era idosa, já não tinha mais tanta energia para o trabalho, ela estava ali praticamente dependendo das esmolas dos outros. E provavelmente é que essa senhora fazia. Ela, como muitas outras mulheres viúvas, devia estar à porta do templo, esperando as pessoas e também alguma ajuda que viesse do templo dado pelo sacerdote, porque uma parte desse recurso também era dada aos pobres, né? A pessoa não passava para poder conseguir esse recurso. Tá? Então, Jesus chama atenção, né? Aliás, essa viúva chama atenção, e Jesus estava do lado do gasofilácio. Né? Estava sentado, aliás, do lado não, estava diante, né? Estava vendo o pessoal colocar, né? E ele ficou parando para prestar atenção no que esse pessoal estava fazendo, e como eles colocavam e o que eles colocavam. Né? Então, Jesus chama a atenção de quem? Aliás, essa mulher chama a atenção de Jesus, e Jesus chama os discípulos, diz, olha, vem cá, vamos ver a atitude daquela senhora ali. Ó. Ela está na fila, né, esperando para fazer o depósito, e ela chega com duas pequenas moedas de bronze, e deposita nesse cofre. Na verdade era um pequeno cofre, né? Se eu não me engano eram 13 ou 14 espalhados no templo para as pessoas poderem fazer suas ofertas. E o texto diz, né, que as pessoas ricas chegavam com muito dinheiro. Eu imagino que eles deviam trazer sacos, né? Sacos com dinheiro, e depositavam o saco. E cada um que depositasse saco maior do que o outro, né, para demonstrar que ele deu mais, né? Então, o que é que a gente vai ver após essa situação? Vai entender o seguinte, que o que vai vir e que nós vamos aprender após esse ato dessa senhora, né, de desapego, porque ela deu todas as moedas que ela tinha. Esse ato de filantropia também, porque a gente vai entender que parte dessas doações eram revertidas aos mais pobres também. Né? Uma certa abnegação e o sacrifício que ela fez, porque era muito pouco o que ela tinha para sobreviver. E Jesus disse que ela deu tudo, né? Porque todos lhe ofertaram o que lhe sobrava, enquanto os outros davam. Se o que sobra não vai fazer falta, você está saciado, as suas necessidades foram plenamente satisfeitas, então o que sobra é que você vai dar, né? E ela, na sua pobreza,
Deu tudo que possuía. Ou seja, era pobre e ainda deu tudo que possuía, o que possuía apenas 2 moedas. Então, essa situação aqui vai mudar, né? Vai mudar a percepção e a compreensão dos discípulos sobre a compaixão de alguém que não era ninguém. Tá? Essa viúva pobre, ela não era ninguém diante dos outros que estavam no templo. Ela simplesmente... E o texto não disse se ela deu outras vezes. Ela pode ter dado outras vezes, né? Ela não foi só essa vez. Eu acredito que ela tinha essa prática de estar lá sempre doando. E ela provavelmente nesse dia resolveu dar tudo que tinha. Então, todos observavam, mas provavelmente o que chamava atenção era aqueles que davam mais. E quem dava menos não ia passar desapercebido. Só não passou desapercebido de Jesus, porque ele chama a atenção disso, né? Em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Ou seja, todo mundo que ofertou deu o que sobrou. Ela não, ela deu tudo. E a gente vai observar isso, né? Então, Jesus fez uma crítica muito dura aos escribas. Veja só, Jesus chama a atenção de que, primeiro diz assim, guardai-vos dos escribas. Ou seja, guardai-vos dos escribas, olha, tenham cuidado com eles. Tá? Eles são aproveitadores. Eles vivem de enganar as pessoas na sua fé, né? na sua experiência religiosa, vamos dizer assim. E eles gostam de se promover e, além disso, eles ficam usando, né, da posição que eles tinham para tirar dinheiro das pessoas, porque ele diz aqui, os quais devoram as casas das viúvas. Isso é uma metáfora, né? Então, Jesus chama a atenção de que ele devia orientar o povo. Devia orientar o povo a buscar o quê? Essa glória, né, do alto. Devia orientar o povo a buscar essa glória do alto. E não a glória de si mesmo, né? Em vez de eles buscarem ensinar o povo a buscarem dar glória a Deus, eles buscavam, na verdade, a glória a si mesmo, porque diz, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes pomposas, gostam de serem saudados nas praças, né? Gostam de sentar nas primeiras cadeiras das sinagogas. Eu imagino que deviam mandar dar um lugar reservado para eles, né? Porque eram os escribas, né? Então, quando chegava na sinagoga, quem tivesse sentado lá que levantasse, porque o escriba chegou. Então, né? E os primeiros lugares dos banquetes. E os banquetes aqui, meus amigos, eram nos palácios. Os banquetes eram na casa das pessoas ricas, né? As pessoas que tinham posse. Então, eles, na verdade, os escribas, eles apontavam para si mesmo como símbolo de honra. Eles apontavam para si mesmo como símbolo de honra. Tá? Então, eles andavam com essas roupas pomposas, né, buscando, na verdade, chamar a atenção para si mesmos e esperando, tá, que as pessoas prestassem reverências a eles. Era isso que acontecia. E isso chamou a atenção de Jesus, não só aqui, né, nesse momento, não. Jesus cruzava com os escribas o tempo todo, né? E não esqueça que Jerusalém era uma cidade pequena, tá? Jerusalém era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, né? As coisas aconteciam dentro de Jerusalém, todo mundo ficava sabendo. Então, imagina a seguinte situação: chegam os dias de sábado, as pessoas se dirigiam para as sinagogas, né? E nas liturgias das sinagogas,
o que é que o escriba fazia? Ele queria as primeiras cadeiras como o local de honra para eles. Tá? Eles não se achavam iguais aos outros, eles se achavam superiores. Ele não chegava na sinagoga e vendo que a sinagoga estivesse cheia de gente, eles não queriam saber, o primeiro lugar era dele. Né? E eles viviam com aquelas roupas, tá? Chamavam a atenção. Imagina um ambiente todo mundo pobre, né? Todo mundo muito humilde, as pessoas quase não têm roupa para se vestir, e alguém chega com um terno, né? Com um terno italiano, por exemplo, né? Uma gravata italiana de seda, né? Com algum broche de ouro, um anel de ouro, relógio de ouro. Ele vai chamar atenção para si. Não tem como. Né? E Jesus está chamando a atenção disso, né? Que no fundo eles faziam isso porque queriam honra para si mesmo. Tá? O que Jesus observa e vê neles é que eles tinham uma piedade superficial, né? Essa piedade deles era superficial, porque essa piedade demonstrada nas orações. Tá? Eles chegavam na casa das viúvas, consumiam o recurso das viúvas, né? Provavelmente as viúvas davam quase o que não tinham, né? Mas muitas vezes até o que iria faltar para elas, mas eles não queriam saber, eles faziam as orações bem longas para chamar a atenção e usando palavras, né, das mais significativas, e que nas suas orações, eu imagino que para enaltecer Deus, eles usavam inúmeras palavras antes de falar o nome do, né, falar que Deus, o Deus de Israel, que criou todas as coisas. Imagino que eles não usavam para poder invocar o nome de Deus. Todo tipo de recurso. Deixa eu só ver o que foi que aconteceu aqui. Caiu alguma coisa aqui. Os cachorros mexeram aqui em cima de uma cerâmica, caiu umas pedras e quebraram a cerâmica ali. Mas vamos continuar. Então, eles usavam essas roupas para chamar atenção para si mesmo. E quando chegavam na casa das pessoas, né, faziam orações alongadas, né, muitas vezes orações superficiais. E Jesus chama atenção disso, né, que essa espiritualidade que eles demonstravam, essa piedade que eles demonstravam, era muito superficial, muito imatura. A viúva, aí Jesus chama a atenção da viúva. O que é que a viúva fez? A viúva pôs em evidência, com a atitude dela, por incrível que pareça, uma atitude simples, né, a religião corrupta, a religião corrompida que os escribas viviam, né, que estilo de vida que eles viviam. Então, ela toma uma atitude que passa desapercebida, né, por todo mundo, menos por Jesus. Jesus ficou com um olhar atento nela e chamou a atenção do quê? Primeiro, ela não estava buscando nem honra, nem prestígio algum. Porque imagine que ela estava, né, com várias pessoas, alguns queriam nem chegar perto dela, outros, né, provavelmente com muito dinheiro na frente dela e atrás, e ela ali com quase nada, né, cabia na mão, ela não estava entrando com nada. E ela provavelmente com um pouco de vergonha estava indo ali depositar suas 2 moedas. Então ela foi de maneira muito silenciosa, acredito, né, na caminhada dela.
e o cerimonial, né, as orações, os cânticos, as pessoas, aqueles que doavam tanto saíam de lá com o peito, né, estufado, né, uma satisfação própria de achar que deu muito para Deus. E ela, de forma humilde, sem ser notada, primeiro, ela não explorou ninguém. Esse dinheiro que ela tem foi alguém que deu a ela, né? Ela foi passando pelo caminho sem ser notada, como o próprio Jesus chama a atenção, e ela não é como os escribas. Então, ela dá tudo que tem. E por que ela deu tudo que tem? A gente começa a pensar nesse texto, começa a imaginar o seguinte: parte desse recurso ia ser dado também, devo distribuir com pobres. Os sacerdotes distribuem com os pobres. Imagine que algumas pouquíssimas moedas. Ela mesmo pode ter recebido essas moedas, um dia anterior, também de doação. Então ela imaginava que haviam outros que estavam em situação pior do que a dela. Pior do que a dela. E precisava da solidariedade dela, da abnegação, né, da compaixão dela. Então ela pegou, depositou essa oferta, essas 2 moedas, e com esse objetivo, pode ter sido esse objetivo, de querer ajudar alguém que estava em uma situação pior do que ela. Então, essa atitude para Jesus foi uma demonstração de pureza de alma. Foi a demonstração de um coração humilde. E fez Jesus observar nesse ambiente que havia uma pessoa generosa ali. Porque ela estava contribuindo com tudo que ela tinha. E isso foi uma demonstração de amor. Se você olhar, essa senhora deu uma demonstração de amor, de um amor abnegado, né? De um amor altruísta, como a gente usa esse termo hoje em dia, né? O altruísmo. Ou seja, ela tinha pureza nos propósitos dela. Não ia levar vantagem nenhuma, não ia ser notada por ninguém, não foi notada por ninguém. O que ela depositou era tão pouco que era insignificante em vista do que os outros estavam doando. Mas chama a atenção, né, de que essas pessoas que vivem essa experiência, né, como essa senhora demonstra aqui, Jesus diz: olha, é gente assim que mantém o espírito, esses meus ensinamentos vivos, né? Que em meio a tanta falsidade, a tanta gente interessada, gente interesseira dentro do reino, né? A gente não pode esquecer que o joio e o trigo estão juntos, né? E a diferença do joio para o trigo visualmente é quase idêntica, mas a diferença é que o joio não dá fruto. Se você esmaga com a mão o joio, não sobra quase nada na mão, só palha. E quando você pega o trigo e você esfarela o trigo, ele começa a saltar as sementes de trigo. A diferença entre o trigo e o joio é essa. O joio não dá semente, não frutifica. E o trigo sim. Então, mulheres como essa senhora, homens e mulheres que agem dessa forma, elas creem verdadeiramente na providência de Deus, porque ela imaginou: olha, Deus há de providenciar o que eu preciso, né? Ele sabe das minhas necessidades. E o que a gente entende é que ela conseguiu ser mais humana, conseguiu dar mais humanidade na atitude dela, porque provavelmente ela podia estar pensando em alguém que precisava
mais do que ela. E Jesus, quando ele olha e observa os atos e os fatos e certas coisas, os acontecimentos, né? Ele observa os acontecimentos, ele observa de outra maneira. Tá? Então, Jesus ficava no cotidiano observando essa atitude de fé das pessoas. Tá? As atitudes de fé. Então, ele questiona a atitude dos escribas, tá? Enaltece a atitude da viúva. Mas por quê? Porque os escribas davam do que sobrava. E a mulher deu tudo. Então, a gente vai ver que a generosidade é enaltecida por Jesus. Não a quantidade. Tá? Não é a quantidade. Tá? Ao olhar humano, o que essa senhora deu era insignificante. Né? Mas para o olhar de Jesus, ela deu tudo. Ela teve uma atitude autêntica, né? de doar as últimas moedas. E o único suprimento que era o único suprimento do dia dela. Então, na matemática de Deus, doa percentualmente, vamos dizer assim, né? Ela deu 100%. E os escribas davam o que sobrava, 10%, 20%, 3%, 5%. Ele podia ter dado 90%, mas ele não deu tudo. Ela mesmo assim continuava dando mais do que eles. Né? Então, a viúva deu os 100%, essas duas moedas eram 100% do que ela tinha para viver. Né? Ou seja, a sua generosidade era maior, ela foi autêntica, tá? Em vista dos outros que depositavam o que sobrava. Essa viúva, provavelmente ela vivia mendigando, né, na entrada do templo. Não tinha marido, é óbvio, né, porque por isso que é chamada de viúva. Mas ela tinha um coração que confiava em Deus, na providência de Deus, no suprimento que Deus daria para ela. É isso que chama a atenção, essa confiança total em Deus. Essa senhora deu essas duas moedas, deu tudo porque ela confiava plenamente que Deus ia suprir sua necessidade. Tá? E o que a gente vê é o seguinte, que só vai dar tudo. Tá? Essa senhora deu esse recurso com o objetivo de ajudar o outro, porque ela tinha passado necessidade e ela sabe o que é passar dificuldade. Ela sabe o que é passar necessidade. Né? Ela mostra que a necessidade dos outros também precisam ser supridas. Ela se achava mesmo numa condição inferior, mas aí numa situação melhor do que muitos que estavam ao redor dela. E ela contribuiu com tudo que tinha. Tá? Agora, trazendo para os dias de hoje, quais são assim, os ensinamentos que nós vamos tirando de Deus? Primeira coisa, a sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade do bem-estar, né? Conforto na sua casa, conforto. E isso não é ruim, ninguém está falando mal do conforto que as pessoas têm em suas casas. Mas em ter esse bem-estar, em as pessoas estarem dentro das suas casas, isso ficou muito demonstrado com essa pandemia. Eu vi muita publicação de gente dizendo que estava em casa pintando, estava em casa fazendo artesanato, trabalhos manuais, e dizendo que tinha que ficar em casa até bebendo vinho, né? E que tinha que ficar em casa. Certo. E as outras pessoas que estavam passando necessidade? E aquelas pessoas que precisavam de cada dia terem que sair das suas casas para conseguir o seu sustento, o seu almoço, a sua janta. Tem gente que sai de casa para trabalhar para poder conseguir o almoço. Né? Para conseguir o almoço. Tem gente que sai de tarde para poder conseguir a janta e o café da manhã do outro dia. Tem gente que almoça e ele divide o seu almoço, porque uma parte é no almoço, outra parte é a janta. Então, quem está encastelado, que está dentro das suas casas, e
e vive uma situação onde está sendo suprido suas necessidades, ele simplesmente não está tendo o sentimento que essa senhora teve, que é o sentimento de compaixão, né? De ter o coração na dor do outro. Né? Então, muitas vezes se esquece e não entende o que é padecer, né, com aquele que sofre. Dividir um pouco do que tem com aquele que sofre. Tá? Na verdade, muitas dessas pessoas estão preocupadas consigo mesmo, né, com as suas próprias necessidades. E os outros, né, outras pessoas, estão fora do horizonte de entendimento delas com relação a essa necessidade que essas pessoas possam vir a ter. Então, ao invés de ficar gastando os recursos para, não sei, beber vinho, como eu vi, né? Fazendo trabalhos manuais, elas compraram aquelas coisas, aquele material para poder fazer aquilo, aquela garrafa, podiam ter doado, né, para alguma instituição que podia levar alimento para as pessoas. Então, essas palavras de Jesus foram muito duras, porque ele diz, olha, guardável dos escribas, e tem muitas pessoas hoje que agem como os escribas, e dentro da igreja também, né? Dentro da igreja, exploram muitos irmãos que muitas vezes vivem uma vida de dificuldade. Vivem uma vida de dificuldade. São dizimistas, são ofertantes no templo, mas estão passando dificuldade. Eu tenho exemplos que eu conheço de pessoas que davam o que tinham e quando você ia na casa dele ele não tinha nem o que comer. E uma vez eu disse para um irmão, disse, rapaz, a gente está fazendo trabalho de doação de roupa e você está sendo ativo aqui, só que eu fui na sua casa e vi que você precisa. Ele não tinha nenhuma roupa, tinha só um par de roupa, uma peça de roupa, né? Que era uma calça, uma camisa, sandália na época. Hoje, o pessoal nem presta mais atenção nessas coisas, mas eu lembro que eu era mais jovem, quando a gente viu uma pessoa com sandália havaiana, uma correia de uma cor e outra correia de outra, é que a pessoa era muito pobre. Né? Hoje não, você anda de sandálias havaianas para cima e para baixo, as pessoas nem chamam muita atenção, né? Porque a empresa conseguiu reposicionar a marca, né? Colocou atores usando sandália havaiana, então você hoje anda, normalmente ninguém vai achar que você é um pobre, ou quase miserável, né? Então eu via isso. E as pessoas não se compadecem muitas vezes, essas pessoas, né? E Jesus chama a atenção e elogia a atitude da viúva, porque diz, olha, ela depositou tudo que tinha para viver. Enquanto os outros, aquilo não ia fazer falta. Então, qual é daquele que deu o que ia lhe fazer falta? E a gente chega a entender, né, e a concluir que, primeiro, as palavras de Jesus vai nos obrigar a nos perguntar se vivemos apenas dando o que sobra aos outros, ou se sabemos dar também algo de nossa própria vida. Ou seja, eu tô conseguindo dar para alguém que está em situação pior do que a minha, algo que realmente pode vir a faltar. Mas para mim, né, pode ser tudo, mas para aquela pessoa é imprescindível. Para uma camisa, né, levar uma camisa nova, entendeu? Ter esse desprendimento, né? Jesus chama atenção para isso, que nós temos que ter esse desprendimento, né? E a outra coisa que chama atenção também é o seguinte, essa senhora aqui, ela estava dando dinheiro para ajudar pessoas que precisavam. Pausaram as duas, deixa eu ver aqui, reconectando uma. Que pena, né? Caiu ao sinal de internet. Ainda bem que está no final, né?
Então, dar aquilo que, além do dinheiro, né, é necessário também que as pessoas, muitas vezes, deem um pouco de carinho, de amor, né, num abraço, no contato, no cuidado com outras pessoas. Então, Jesus quer dizer também que o homem de hoje, isso para os dias de hoje, né? O homem de hoje, ele tem que perder um pouco mais de uma coisa chamada neurose de posse, né? Ele tem aquele apego demasiado a algum bem, a alguma coisa, e muitas vezes se esquece que no relacionamento ele está perdendo coisas boas que os relacionamentos podem proporcionar, né? O prazer de estar junto, o prazer de uma boa conversa, o prazer da comunhão, o prazer do diálogo, né? O prazer da amizade, né? O prazer de ter alguém em quem confiar, de um amigo, o prazer da companhia. E hoje em dia há uma necessidade muito grande de afeto, né? De ternura, amizade, que precisa está pulsando no coração do homem. E as pessoas deixarem de se avaliar pelo que possuem, né? E avaliar os outros também pelo que possuem. E começar a avaliar as pessoas pelo que elas são, como a si mesmo também. Vamos ver, a conexão de um já caiu, voltou, espero que tenha continuado, né? E aqui a do Instagram tá com dificuldade, eu vou encerrar do Instagram e vou depois tentar ver se o vídeo ficou bom, né, para poder repassar, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu encerrar aqui. Deixa eu ver aqui, concluir. Vou concluir, espero que a mamãe ainda esteja assistindo. Vou concluir. E de noite, de 7 horas lá na igreja, eu vou estar pregando. Tá? Eu vou mandar um abraço para todos que estão assistindo. E vou conversar com vocês mais tarde.